Vem, Espírito Santo, cheios corações dos vossos fiéis com teu fogo e paixão. Acendem neles a chama do teu amor. Com tua luz divina, renova o nosso interior. Vem com teu poder, Espírito Santo. Pessoal, boa tarde a todos. Vamos iniciar as atividades da tarde então. Então vamos iniciar com uma prece. Então convido a todos então a serenar os pensamentos. Rogamos a Deus a presença de seus emissários, os bons espíritos, para que possamos encontrar no estudo da tarde, no curso Conhece-te a Ti Mesmo, Fugas Psicológicas, parte 2, um clima de muita harmonia, ótimas reflexões, ótimos insights, para que possamos, quando aqui sair dessa casa hoje, possamos sair muito melhores do que quando aqui chegamos. Sendo assim, em nome de Jesus nosso Mestre, damos por aberto então mais um estudo da doutrina espírita aqui nessa casa, que assim seja. Então veja, o gatilho da instabilidade, falando de fugas psicológicas, o gatilho da instabilidade emocional começa por um único pensamento. Ou seja, olha o cuidado que nós temos que ter, porque o gatilho da instabilidade emocional começa por um único pensamento que nós vamos alimentando. Então o problema não é você ter aquele pensamento, é você ficar alimentando aquele pensamento. Aquele pensamento acaba crescendo dentro de você, ganhando forma, gera formas, pensamento, e você passa a ter aquela realidade. Então, o gatilho da instabilidade emocional começa exatamente naquele pensamento contraditório, aquela coisa que muitas vezes, na maioria das vezes, está no passado. A maioria das vezes está no passado. Às vezes ele está no futuro, e nós fazemos ele para o presente. Então, como tudo começou? Se a gente começar a analisar com honestidade emocional, nós vamos perceber que foi de um pensamento que nós fomos alimentando. Existem pensamentos que são nossos? Sim. Existem pensamentos que não são nossos. São chamados de pensamentos intrusos. O que são pensamentos intrusos? Nós vivemos em ondas, em frequências, e às vezes tem coisas passando perto de nós que não são nossas e nós captamos para nós. Às vezes é uma tristeza sem causa, às vezes é uma angústia sem razão, mas eu não estava assim, como é que eu fiquei? De repente, naquele momento, você abraçou, você acolheu um pensamento que não é seu. Veja, 8,5 bilhões de habitantes no planeta Terra, todos pensando, fora os desencarnados. Então nós estamos mergulhados, literalmente falando, em um mar de frequências e vibrações. Nós estamos mergulhados nisso, literalmente falando. Tem boa parte é nosso, mas tem coisas que não são nossas. Nós temos que saber o que é nosso e o que não é nosso. Porque se eu não souber, o que eu vou achar? Que tudo é meu. E nem sempre tudo é meu. Então quando você está numa frequência, que você está bem, que você está tranquilo, que você está equilibrado, e vem algo de repente te desestabiliza, fala, peraí, isso é meu? Eu não estava assim, eu não estava pensando nisso. Por que eu estou assim agora? Porque você acolheu, você abraçou. É como se fosse uma rádio que entra numa frequência que não é dela. Já aconteceu isso com vocês, não é? Vocês estão porque entra numa outra frequência. O que aconteceu ali? Entrou numa frequência que não é dela, depois sai, não é isso? É a mesma coisa que acontece conosco. Tudo viaja através de ondas. Tudo viaja através de ondas longas, ondas médias, ondas curtas, ondas ultracurtas. Sentimentos negativos, pesados, densos, são ondas longas. O dia a dia são longas médias. Prece, sentimentos são ondas curtas. A espiritualidade superior trabalha com ondas ultracurtas, mas todos nós estamos envolvidos. Ok? Então, a nossa instabilidade
começa exatamente de um pensamento que nós vamos alimentando, sendo nosso ou não sendo nosso. E interessante, para nós, provas e expiações, o elemento dor sempre traz um aprendizado, é sempre uma relação custo-benefício. Todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de dores, mas no nosso planeta a dor serve como professor eficiente, professora de desvios comportamentais. Veja, professora eficiente, corretora de desvios comportamentais. Então, a dor não como castigo, muito pelo contrário, como aprendizado. Quanto de benefício, quanto de aprendizado nós já retiramos das dores, depois que passou. Veja, depois que você passa aquilo que você olha e fala, puxa vida, aprendi. Foi uma lição doída, mas eu aprendi, eu amadureci, eu reavaliei, eu ressignifiquei. Então veja, quando a gente olha para uma dor, quando nós passamos por uma fase, olha a relação custo-benefício. O benefício que ela te trouxe é maior do que o custo que ela te gerou. Mas para isso eu preciso ter humildade. O que eu preciso para isso? Humildade. Senão eu revolto. Ok? Aí é o orgulho. Então no nosso planeta ainda é necessário a dor como despertador. Despertar as nossas consciências. Temos dores físicas e dores emocionais. A dor aqui, ela tem a função de trazer o equilíbrio. Sem o elemento dor, nós nos desequilibraríamos muito mais. Perderíamos o limite. Nós simplesmente perderíamos o limite. Então, para nós, o elemento dor ainda é necessário. O planeta de provas e expiações ainda precisa. Aí eu tenho a dor. Quais são as classificações dela? Evolução, é isso? Expiação, auxílio, sensibilização. Então, para nós, ela é dividida em 4. Ó. Evolução, fora para dentro, expiação, dentro para fora, auxílio, espiritualidade superior e sensibilização, missão. Então, a dor, ela tem 4 categorias no nosso mundo. E nós estamos inseridos nas 4 categorias. Ora é evolução, a condição planetária. Ora é expiação, nós que provocamos. Ora é auxílio, plano espiritual tentando nos ajudar de alguma forma. E sensibilização. Existem algumas coisas que nós já aprendemos e estamos aprimorando. Okay? Então a dor, para nós, ainda é extremamente importante. Então a gente tem que começar a olhar a dor com outros olhos. Muito mais como uma professora eficiente. No nosso caso, é uma professora eficiente, corretora de desvios comportamentais. Ela que nos ajuda nesse sentido. E aí ela nos ajuda exatamente aqui, ó. Olha que interessante. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais fora, menos dentro. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais fora, menos dentro. Como é que nós vamos entender isso? Quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu me respeitar, quanto mais eu conhecer os meus limites, melhor eu vou conviver com o que está fora de mim. Quanto mais eu querer atender todas as expectativas que está fora de mim, tudo, modismo, vamos chamar de modismo, ok? O que vai acontecer com o meu interno? Eu me destruo, eu perco a minha referência. Chega um momento que eu não sei quem eu sou. E tanto que eu vou por parâmetros, por padrões que não são meus. Frequento lugares que não tem nada a ver comigo, convivo com pessoas que não agregam nada, porque está na moda. Veja. Então, quanto mais dentro, mais fora. Quanto melhor eu conviver comigo, melhor eu vou viver fora de mim. Quanto mais eu viver fora de mim, pior vai ser o relacionamento comigo. Deu para vocês entenderem? Então é a dor justamente que traz isso aqui, ó. É achar-se em si mesmo.
Veja. O que a dor nos faz? Achar-se em si mesmo. Procurar você dentro de você. Tirar as camadas que nós temos. Nós temos várias camadas de orgulho, de arrogância, de prepotência, de vaidade, de personalismo, de individualismo, de egoísmo. Você tem que ir tirando essas camadas e você vai encontrar exatamente o quem? Você. A sua essência. É a individualidade revestida pela personalidade. Alguma coisa errada com a personalidade? Não. Mas o nosso foco tem que ser sempre a individualidade. E para a individualidade cabe sempre aquela pergunta: quem sou eu? É uma das perguntas mais difíceis que tem para se responder. Poucas pessoas conseguem responder. Por quê? Porque vivem para fora. Pega todas as suas referências fora. A pergunta não é essa. Fala nome, sobrenome, profissão, isso, aquilo, aquele outro. Aquilo é importante para a personalidade, transitória e perecível. Mas a pergunta, quem sou eu, não cabe a essas respostas. E quase ninguém consegue responder essa pergunta. Por quê? Vive muito mais para fora do que para si mesmo. Então é a dor que vai fazer o eixo aqui, ó, vai nos trazer novamente para o nosso eixo. Para saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu primeiro nível de compromisso, qual é o primeiro R que eu tenho que trabalhar, depois o segundo e o terceiro é a consequência. Então essa pergunta, quem sou eu, vai nos buscar exatamente achar a nossa essência, Mas para isso eu tenho que entender como é que anda o planeta emoção. Veja. Como é que anda o planeta emoção? Então eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Porque isso aqui é uma questão de escolha, é livre-arbítrio. Então existe, todos os seres vivos têm livre-arbítrio? Tem, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu momento evolutivo. Mas o livre-arbítrio ele vai aumentando, à medida que vai aumentando a sua consciência, e chega um ponto que a liberdade, o livre-arbítrio fala em liberdade, ele pede uma palavrinha antes. Responsabilidade. Ok? Então os responsáveis são os mais livres. Olha que interessante. Quando a pessoa é uma pessoa responsável, ela não é exatamente para uma sociedade, ela é principalmente para ele. Aí cabe bem essa frase aqui, ó. Ela é meio doída essa frase, mas é justamente por isso. Disciplina é fazer aquilo que eu não quero. Olha que frase doída. Disciplina é fazer aquilo que eu não quero. Porque quando faço somente aquilo que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. Entenderam ou não? Disciplina é fazer aquilo que eu não quero. Porque quando faço somente aquilo que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. Aí anotem porque vai cair na prova. Somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Pode perceber isso. Nós somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Então, disciplina é fazer aquilo que eu não quero, mas que eu preciso fazer, eu necessito fazer. Não exatamente para uma sociedade, mas principalmente para mim. Cuidar da saúde é fácil? Sim ou não? Não, mas é necessário. E por que você cuida? Deu para você entender? Não é algo fácil, nem é prazeroso, mas precisa. Ok? Estudar para uma prova é fácil? Não. Está estudando para quem então? Perceberam? Então, tudo é uma questão de esforço, de dedicação, de perseverança, de constância. Se você quer chegar à excelência em algo, você tem que se dedicar muito. Você não tem que superar os outros, tem que superar a si mesmo. Você tem um objetivo. Lembra na semana passada, eu comentei com vocês, entre aspas, que nós temos duas vidas. Uma vida comum. O que é a vida comum?
as mesmas necessidades, e temos as mesmas necessidades. Todo ser humano do planeta Terra tem as mesmas necessidades. Então essa é a vida comum. Mas fora essa vida comum, nós temos uma outra vida. Como é que chamava a outra vida? Sonhos, metas, objetivos. Então, nós não podemos ficar só na vida comum. Nós temos que ter, fora a vida comum, temos que ter objetivos, metas, sonhos e se esforçar para correr atrás. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que diz assim: reconhece o seu verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Veja, pelo esforço. Então veja, quando se fala em disciplina, é porque você tem uma meta, você tem um objetivo para você, e você tem que buscar isso, com esforço, dedicação, perseverança, constância, lágrimas, às vezes dói, lágrimas, mas você chega, ok? Nada é impossível, ok? Então veja, dentro desse planeta emoção aqui, nós temos que começar a disciplinar os nossos pensamentos. Nós temos que começar a disciplinar os nossos pensamentos. Vamos pensar em algumas condutas S, com a letra S. Algumas condutas, não são todas, mas algumas condutas com a letra S, que para vocês terem uma ideia, muda a reação química do nosso cérebro. Quando eu decido por algumas condutas com a letra S, eu passo a ter vivências A. Então veja, condutas S, vivências A. Então quando eu decido, serenidade, sorriso, sabor, sono, silêncio, tem outras. Quando eu decido por isso daqui e começo a trabalhar isso dentro de mim, eu começo amor, ânimo, amizade, apreço e aproximação. Porque isso produz em mim uma reação química cerebral. Produz, entre outras coisas, serotonina. É interessante isso. Porque o nosso cérebro, até coloquei aqui embaixo, ele é uma máquina. 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios. É a máquina mais complexa que existe. Por mais que a ciência evoluiu, não chegou na metade do caminho ainda. Tem muita coisa para ser descoberta, ok? Então veja, essa máquina, nosso cérebro, tem uma atividade elétrica e tem uma reação química. Olha, interessante. Então quando você pega qualquer objeto, né, mostra um objeto aqui para vocês, isso gera em vocês uma atividade elétrica e todos vocês vou identificar o objeto, o mesmo objeto, tudo bem? Se eu pegar uma flor, fazer aqui, todos vocês vão reconhecer que é uma flor. O que aconteceu com o nosso cérebro numa fração de segundo? Foi o quê? Uma atividade elétrica que reconheceu isso como uma flor. Na sequência, numa fração de segundo, há uma reação química. Alguém falou assim, eu gostei da flor, o outro não gostei. Gostar e não gostar não é uma atividade elétrica, é uma reação química. Olha o que o nosso cérebro faz. Ele reconhece qualquer objeto por uma atividade elétrica. Então uma cadeira é uma cadeira. Não gostei da cadeira. O não gostei não é uma atividade elétrica, é uma reação química. Então, o espírito pensa, a mente reflete e o corpo executa. O que o cérebro vai fazer aí é pegar esses pensamentos aqui e gerar neles uma reação química. Uma reação química. Por que não uma atividade elétrica? Porque eles são subjetivos. Eles são subjetivos, eles não são objetivos. Atividade elétrica quando algo é objetivo, palpável, mensurável. Aqui, como é subjetivo, ele vai liberar serotonina. Liberando serotonina, olha os sentimentos que começam a prevalecer dentro de vocês. Fora outros, tá? Fora outros. Eu posso tirar isso daqui do cérebro? Posso. Hoje a medicina consegue fazer isso? Sim, mas é temporário, só naquela faixa de tempo.
ok? Para manter uma descarga de serotonina constante, eu tenho que estar sempre pensando nisso daqui, ó. Ou na maioria das vezes, ok? Condutas R. Algumas condutas com a letra R geram vivências D. Interessante, ali em cima condutas S, vivências A. Aqui é condutas R, vivências D. Algumas condutas com a letra R: revolta, ressentimento, rebeldia, resistência, rancor. Gera depressão, desânimo, desolação e desespero, porque libera cortisol. O cortisol até um certo ponto é saudável, nós sabemos, mas passado de um ponto já passa a ser prejudicial. Então as pessoas que estão com isso aqui, ó, por muito tempo, elas descarregam cortisol. Isso alimenta vivências de depressão, desânimo, desolação e desespero. Então o livre-arbítrio é saber o que eu estou sentindo. Quanto mais dentro, mais fora. Então o meu organismo, ele vai responder de acordo com a decisão que eu tomar. Olha, interessante. Não é para viver alienado ou ser ingênuo, não é nada disso. Mas entender que nós somos espíritos numa escola abençoada, passando por situações para nós, para que a gente possa crescer, evoluir. Passaríamos fases complicadas. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Uma frase de Jesus, isso: no mundo tereis aflições. Ele sabia que passaríamos por fases complicadas. Aí nós levamos ao pé da letra, transformamos a vida inteira numa aflição. Não disse nada disso. Ele não disse nada disso, ok? Isso é uma escolha nossa. Só que o que acontece? Que o nosso sistema imunológico aqui, ó, ele é atemporal. Como o nosso cérebro é atemporal, nosso sistema imunológico é atemporal. Ele não sabe trabalhar a equação passado e futuro, porque ele tudo é presente, tudo agora, tudo está acontecendo agora. Aí ele faz com cada célula do seu corpo físico, cada órgão do seu corpo físico, começa a vibrar exatamente isso aqui, ó. Descarrega através da corrente sanguínea, em cada célula, 10 trilhões de células, esse tipo de frequência. E as células vão se conformando a essa situação, que é uma máquina. Elas não pensam. Elas recebem a informação e trabalham em cima da informação. Mas eu posso quebrar isso, né? Pode. A qualquer momento nós podemos quebrar isso. A qualquer momento a gente pode tomar uma decisão e começar a reavaliar, ressignificar, rever. Ok? A cada momento a gente pode fazer isso. Na constelação da raiva, vamos falar um pouquinho da constelação da raiva. Aqui é no planeta emoção, aqui é na constelação da raiva. Veja, nós temos aqui vários sentimentos guardados dentro de nós que começaram por uma raiva, por um momento de raiva. Então, o momento de a raiva, lembra dos 5 emoções básicas? A raiva era uma delas. Ok? Vamos lá? Raiva, alegria. Medo. Tá, então, veja, a raiva, não tem como não viver com raiva. A raiva faz parte das nossas emoções básicas, ok? Agora, entender que a raiva em si, ela não é ruim. Porém, se eu não tomar cuidado, ela vai virar um ódio, ela vai virar uma mágoa, ela vai virar um ressentimento, uma revolta, uma irritação, uma indignação, uma vingança, uma amargura, uma aversão. Veja. Ela pode gerar uma depressão. Veja. Então, na constelação da raiva, esse é o sentimento que mais nós temos que tomar cuidado. De todas as emoções básicas, é o principal que realmente gera toda essa situação dentro de nós. Aí a cada célula do nosso corpo físico começa a trabalhar naquela frequência e ela começa a adoecer. Literalmente falando. Porque a natureza nos construiu saudável.
Nossa, quando me entregou o corpo humano, 100% saudável. Só tinha que ser aprimorado, mas ele estava 100% saudável. Para durar a média 100 anos. A cada geração vai aprimorando, vai se utilizando, vai melhorando. Mas o funcionamento em si da máquina estava pronta, funcionando. Aí era só uma questão de aprimoramento. Não tinha mais nada para resolver. E quem que vai aprimorar o corpo humano? O corpo espiritual. É o corpo espiritual que aprimora o corpo humano. Então, é o nosso corpo espiritual mais sutil que vai trazer mais sutileza ao nosso corpo físico. Modelo organizador biológico. Lembra disso? Modelo organizador biológico. Por mais que a gente tenha uma influência genética do pai, uma influência genética da mãe, né? Espíritos obsessores aqui que temos também, por mais que temos geneticistas aqui, é essa força aqui, chamada MOB, que vem, da 5 é a principal, ela responde por quantos em porcentagem? São 5, certo? Uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Tem uma, e essa que eu estou falando, que vem de cima para baixo, chamado MOB, Modelo Organizador Biológico, ou Centro Estruturador da Forma, em porcentagem, 60%. Tudo bem? 60% somos herdeiros de nós mesmos. As outras 4 dá 40, não 10, 10 e 10. Okay? Aí a soma das outras 4 são sempre 40. Mas a força que prevalece somos nós. Somos nós. Então 60% nós somos herdeiros de nós mesmos. Quando eu trago alguma coisa parecida com o pai e com a mãe, é porque sobre aqueles aspectos somos espíritos afins. Temos afinidade sobre aquele aspecto. Mas somos herdeiros de nós mesmos. A maior influência somos nós, que nós fazemos no nosso corpo espiritual. No nosso corpo. O que os espíritos geneticistas vão fazer? Vão adequar aquela necessidade reencarnatória de acordo com aquele aprendizado moral. Entenderam ou não? O que eles vão fazer é ajustar a nossa necessidade reencarnatória àquele ajuste moral que nós precisamos. Então, na constelação da raiva, nós temos todos esse sentimento? Sim. A resposta é sim. A resposta é: o que vamos fazer com eles? Já mostrando para vocês que, esse sentimento está em condutas R, e esses R vai trazer vivências D, porque vai liberar uma quantidade excessiva de cortisol. Nosso sistema imunológico vai cair drasticamente, e aí aparecem as doenças chamadas oportunistas. Elas estão ali. Elas já estão ali. Só estão esperando uma oportunidade para se materializar. Todas as doenças são assim. Nós temos todas as doenças dentro de nós. Por que elas não se manifestam? Porque elas não encontraram campo propício ainda. Gostaram do ainda, né? Do ainda, né? Do ainda. Veja, nós vamos dar o campo propício para que essas doenças se proliferem dentro de nós. E qual é o alimento essencial dessa doença? Isso aqui. Veja. Isso por meses, por anos a fio, por décadas a fio. Não é num dia, numa semana, num mês. É aquilo que você mantém por meses, por anos, por décadas a fio dentro de você. Isso vai gerando um ambiente propício para que células deterioradas entrem em conflito com células novas, e aí gerem a doença. Mas veja, a própria doença, o que é? Como nós entenderíamos espiritualmente a doença? Um reajuste do espírito, um realinhamento do espírito. Então a doença tem como propósito realinhar o espírito às leis maiores. Por isso que não existem doenças, existem doenças. Somos nós que produzimos as doenças. Já ouviram falar lixo mental? O que é lixo mental?
nós fazemos, vamos fazer uma analogia aqui para ficar mais fácil, né? Quando nós fazemos um almoço em casa, não sobra resíduos? Sim ou não sobra? É isso? Nós deixamos no cantinho ali e aqueles são resíduos para ser jogado fora, ok? E quanto mais almoço você faz, mais resíduo você produz. Não é essa a relação? Então qualquer coisa que você vai fazer, você produz lixo, não é assim? Resíduo. É natural e é normal. Então tudo que a gente vai fazer, a gente produz resíduos. É natural isso, é normal isso. Não tem nada de errado com isso. Agora, o que vocês fazem com o resíduo depois que termina o almoço? Não é isso que vocês fazem? Que é o natural, que é o normal, que é o saudável. Você separar orgânico, não orgânico, plástico, vocês podem separar do jeito que vocês quiserem. Mas o importante é que aquilo vá para fora da sua casa, do apartamento, é isso? Mas se deixasse aquilo ali, o que ia acontecer? Vem mosca, é assim? Veja. É o que nós fazemos. Ó, veja, esse lixo mental aqui, que nos relacionamentos acontece, no dia a dia acontece, conviver em sociedade, vai gerar um resíduo? Sim, vai. O que seriam esses resíduos nos relacionamentos? Conversas mal terminadas, né? Conversas mal terminadas, né? Às vezes uma colocação imprópria, uma palavra menos edificante, né? Quer dizer, nós criamos nos relacionamentos no dia a dia resíduos, nós criamos, sem dúvida nenhuma. Nós temos que pegar o mesmo exemplo, tirar aquele lixo de perto de nós e direcionar no lugar adequado. Ok? Por quê? Esse lixo mental da existência, que é por uma questão de livre-arbítrio, ele vai se transformar em consequência biológica. Pode anotar isso. Todo lixo mental será transformado em consequência biológica. Ele vai apodrecer. Então, todo lixo mental guardado, será transformado em consequência biológica. Ele vai apodrecer dentro de você. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ódio, mágoa, ressentimento, revolta, irritação, indignação, vingança, amargura, aversão. Veja, tudo isso é lixo mental que você guarda dentro de você. E como que o seu corpo vai pôr isso para fora? São as doenças. Deu para você? As doenças é uma forma que o corpo tem de colocar para fora aquilo que não pertence a ele. Então, o lixo mental que você decide guardar dentro de você é o mesmo de vocês guardarem lixo dentro de casa. A analogia é idêntica. Vai apodrecer, vai atrair mosca, vai gerar doença. Nós fazemos isso dentro de nós. Então, isso aqui é um lixo mental que acontece porque estamos em constante relacionamento. Mas depois de um tempo você tem que reciclar isso aqui ou direcionar isso. Se ele ficar dentro de você, ele vai gerar uma consequência biológica. Anotem. Ter inimigos, coloca a palavra inimigo entre aspas, tá? Ter inimigos é normal. Comum. A palavra melhor é comum. Ter inimigos é comum. Ser inimigo é patológico. Entendeu? Ter gente que não gosta da gente faz parte. Não dá para agradar todo mundo, ok? Ninguém no planeta Terra conseguiu fazer isso. Não queira ser você. Nem Jesus conseguiu fazer isso. Okay? Então, ter inimigos é comum. Não posso falar que é normal, porque o normal não é ter inimigo, mas é comum. No planeta de provas e expiações é comum, é muito comum, inclusive. Mas você ser inimigo de alguém é patológico. Aí é doença. Okay? Ser inimigo, querer prejudicar alguém, né? Então isso é uma doença dentro de você. É uma doença. Ter inimigo é comum, ser inimigo é patológico. E às vezes o inimigo
é um amigo disfarçado. Tudo aquilo que um amigo não fala, o inimigo fala. Esse é mais amigo. Esse é Né? amigo. Não é isso? O seu inimigo declarado é mais amigo. Exato. Né? Então, tem inimigos que, na verdade, são amigos disfarçados. Ele fala exatamente não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Ok? Se às vezes a gente precisa de amigos, como precisamos, claro, às vezes o inimigo também nos ajuda a evoluir nesse sentido. Porque ele coloca o dedo exatamente naquela ferida. Podemos chamá-los de controle de qualidade. Né? Quem já trabalhou em empresa aqui sabe o que eu estou falando. Controle de qualidade. Porque ele te obriga a ser melhor, vocês concordam ou não? Porque ele está de olho em você, inclusive. Ele está de olho em você. Então ele te obriga a você sempre ser melhor nesse sentido. Exato. Então se nós precisamos de amigos, nós também, às vezes, precisamos de inimigos. Se for declarado, melhor ainda. Mas se não for, nos obriga a ser melhores, em todos os sentidos. Então, a doutrina espírita fala que o inimigo, a maioria das vezes, é um amigo disfarçado. É um amigo disfarçado. Precisamos deles também, porque eles vão direto no ponto. Eles não têm obrigação nenhuma de nos agradar. Vai direto no ponto, coloca o dedo na ferida, dói, machuca. Mas aí tem uma regrinha básica, vê se ajuda. Se o que ele falou, se é verdade, ele pode ter errado na forma, mas ele acertou no fundo. Tem que agradecer de qualquer jeito, ok? Mas vamos supor que o que ele falou é só 50%. Não deixa de ser. Não precisava ser tudo aquilo, mas de alguma forma ele tinha razão no que eu tinha falado, exagerou, mas ainda assim me ajuda. Então tem que agradecer também. Mas se não tiver sentido nenhum o que ele falou, está preocupado com o quê então? Tudo bem? Então ele tem que pensar sempre dessa forma. Ou ele está 100% certo, ou ele está 50%, ou em qualquer porcentagem que ele tiver um pouco certo, vamos agradecer, porque de alguma forma está ajudando, mas se ele estiver completamente fora do contexto, preocupado para quê? Não tem que se preocupar, ok? Mas para isso eu tenho que fazer uma análise de consciência. Eu tenho que usar mais uma vez a humildade e fazer uma análise de consciência. Então, é ou não é um amigo disfarçado? Porque ele te obriga a ser melhor. Ok? E aí a gente percebe que dentro do planeta emoção, dentro da constelação da raiva, eu já tinha passado isso para vocês, só para ficar bem gravado, que essa forma D igual a S menos S significa, o que nós chamamos de desespero é sofrimento sem sentido. O desespero nada mais é do que o sofrimento sem sentido. Eu preciso entender qual é a base do sofrimento. Eu coloquei as duas fórmulas juntas. D é igual a S menos S, ok? Desespero é igual a sofrimento sem sentido. E o sofrimento é R ao quadrado. É a resistência ao quadrado. É a minha resistência multiplicada por ela mesma para não querer entender determinada situação. Então, quando eu entendo qual é a raiz do meu sofrimento, e começo a olhar o meu sofrimento com outros olhos, a gente vai perceber que aquele sofrimento, na verdade, é uma resistência minha a não querer enxergar aquilo de uma outra forma, de um outro jeito. Eu consigo multiplicar a resistência por ela mesma. Ok? Então veja, olhando isso daqui, nós vamos entender que tudo isso faz parte de um processo lento e gradativo, difícil de aprendizado, mas necessário. Nessa transição, provas e expiações para a regeneração, o processo é esse, ó. É exatamente, esse é o processo de transmutação entre provas, expiações e regeneração. É você olhar isso daqui, todos temos, não há problema nenhum em ter, mas a partir daqui para frente, não sei se isso vai ajudar ou vai piorar. Até pouco tempo atrás,
nós éramos protegidos pela nossa ignorância. Mas a partir do momento que você não é mais ignorante, você começa a responder proporcionalmente ao seu nível de conhecimento. Entenderam? É assim que funciona. Então, as leis de Deus são tão precisas, são milimetricamente tão precisas, que elas estão adequadas ao seu momento evolutivo e as possibilidades que você tem para rever aquilo. Então não adianta falar, então quer dizer, não vou aprender mais nada. Não vai mudar nada isso, porque o conhecimento está do seu lado, está chegando. Então você vai continuar sendo ignorante. Não dá mais certo. Essa desculpa não dá mais certo. Não dá mais certo. Então na questão 621, que a pergunta é, onde está escrito as leis de Deus? E a resposta, na consciência dos homens, nós vamos entender que todas as leis já estão dentro de nós. À medida que a gente vai entendendo esse processo aqui, eu vou sentindo as leis de Deus trabalhar dentro de mim. Como que essas leis trabalham sobre isso daqui? Dentro de mim, dentro da minha psique. São leis educativas, não são leis punitivas. Quem me pune sou eu. Veja. Isso daqui, ó, não tem nada a ver com Deus. Isso é uma escolha, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Ele me dá exatamente o livre-arbítrio para que eu sinta isso, sentindo isso eu tive um aprendizado disso, e esse aprendizado me traga um ponto de equilíbrio. Vamos para esse desenho aqui. Esse eixo aqui, ó, esse eixo aqui, olha interessante. Um átomo tem um eixo, tem um centro, tem um núcleo. Vocês concordam com isso ou não? Uma célula tem um centro. Tem um centro, ok? Nosso corpo físico tem um centro. Nosso planeta Terra tem um centro. Nosso sistema solar tem um centro. A nossa galáxia tem um centro. Então veja, tudo está no centro. Eu posso dar o nome que eu quiser para esse centro. Posso até chamá-lo de Deus, mas tudo está girando dentro de um centro, ok? Então existe um centro chamado campo impulsionador da evolução. Tudo que vocês possam imaginar que tem vida, tem um centro. Tem um centro invisível, tá? Chamado de campo impulsionador da evolução, onde está escrito todas as leis maiores. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Então todos os seres giram em torno desse centro. Por mais que você se distancie desse centro, você tem uma força de atração lá dentro de você. Você pode fugir de qualquer coisa, menos a sua consciência. Vocês concordam ou não? Vocês podem disfarçar, fugir, mudar de país, mudar qualquer coisa que vocês possam mudar, vocês podem mudar. Mas vocês não fogem da sua consciência. É aqui, a nossa consciência fica exatamente nesse centro. Então, por mais que, olha, faça isso, eu estou sempre girando em torno de um centro, sempre em torno de um eixo. E é interessante que os pontos vão se distanciando, significa que eu vou enxergando as situações de forma mais distante, de forma mais ampla, mas mesmo assim eu sou atrelado ao eixo. Então, em cada ser vivo que vocês possam imaginar, existe um campo impulsionador da evolução. Esse campo faz com que aquele ser gire em torno dele infinitamente, desde o momento da criação, infinitamente. Ele vai estar sempre girando em torno de um eixo. E por mais que ele dê uma volta muito grande, ainda assim ele está dentro de um eixo. Esse eixo, uns pode chamar centro da vida, uns pode chamar de Deus, campo impulsionador da evolução, tem vários nomes esse eixo. Mas nenhum espírito consegue se afastar disso. Nenhum. Existe uma força de atração aqui, fazendo com que você esteja sempre vinculado ao seu ser, que é a nossa consciência. É a nossa consciência. E aí, nós vamos ter, dentro disso daqui, força centrífuga. O que é centrífuga? Centrifuga, ok? Centrífuga. Nós temos uma corrente centrífuga, de dentro para fora, e temos uma corrente
centrípeta, de fora para dentro. Então a nossa vida é de dentro para fora e ao mesmo tempo de fora para dentro. Então dentro disso aqui, ó, geram essas duas forças aqui, ó, a força centrífuga e a força centrípeta, em tudo, em tudo. Então existe um conjunto de leis no universo que faz com que todos os seres vivos girem em torno de um centro baseado em força centrífuga. Olha que interessante, vamos falar um pouco sobre força centrífuga, força centrípeta. Quando eu falo de força centrífuga, é algo de mim saindo, ok? Dá para vocês imaginarem isso? Centrifuga, então centrífuga, ok? Então algo de mim saindo, por quê? Nós somos co-criadores, né? Nós somos co-criadores. Todo ser vivo é chamado a ajudar de alguma forma. Então nós somos co-criadores. Porém, nós buscamos de fora para jogar dentro. As experiências vêm de fora, que trazem em você o quê? Conhecimento, sabedoria e experiência. Então, na sua força centrífuga, você vai trazer a força centrípeta. Entenderam ou não? Porque você vai de dentro para fora, mas você vai buscar de fora para dentro. Então é essa troca insistente que acontece. Então o espírito trabalha em duas forças simultaneamente: força centrífuga, força centrípeta. Isso acontece dentro da nossa mente, dentro da nossa psique. O que o nosso cérebro faz é materializar tudo isso. Qual é a função do nosso cérebro, os seus 86 bilhões de neurônios? Materializar isso, porque tudo isso é subjetivo. Então, quando nós falamos de fugas psicológicas, é entender que nós temos isso. As fugas psicológicas que nós temos são isso daqui, que às vezes estão há 10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000 anos dentro de nós. Jogamos lá, e é hora de começar a trazer isso de volta. E aí a vida do presente vai fazer com que situações aconteçam para que a gente possa ressignificar isso aqui, rever isso aqui. Então, já ouviram falar de resgates coletivos? O que são resgates coletivos? Coisas que aconteceram com uma civilização ou com uma sociedade lá atrás, okay? Que sabiam o que estavam fazendo. Ali ninguém era protegido pela sua ignorância, eles sabiam o que estavam fazendo e desencarnaram, aquela coisa ficou aguardando um momento, e às vezes essa mesma civilização reencarna numa outra condição para poder trabalhar um processo de autorresgate. A escravidão aconteceu isso. A escravidão, na época da escravidão, foram resgates coletivos de 2, 3 mil anos atrás. É interessante. Acontecer alguma mudança no planeta para que gerasse uma oportunidade para que pudesse fazer todos aqueles espíritos novamente na mesma condição, para que eles pudessem se resgatar individualmente e coletivamente. Então nós temos uma responsabilidade individual? Temos uma responsabilidade coletiva? Temos. Ok? Nós temos a nossa individual e temos individualidades coletivas também. Então, essas situações que acontecem dentro de nós, sempre acontecem com seres humanos. Vocês concordam? Tudo isso está baseado no relacionamento entre seres humanos. E, na maioria das vezes, de pessoas próximas, nunca pessoas distantes. Sempre pessoas ou da mesma família, da mesma empresa, do mesmo bairro, pessoas muito próximas. Só pessoas muito próximas conseguem gerar sentimentos por tanto tempo dentro de nós. Então é necessário muitas vezes que resgates coletivos aconteçam para que esses espíritos que ainda têm isso cristalizados tragam isso para fora, as energias aqui, ó, coloca para fora para poder retrabalhar isso. Vamos atrair pessoas e situações para perto de nós. Não como castigo, muito pelo contrário, não existe o castigo, ok? Existe o aprendizado. E no nosso caso, a dor é o que impulsiona isso. Não somente a dor,
mas é a grande impulsionadora do nosso processo evolutivo. Planeta de provas e expiações. Necessário. Veja, o que a doutrina espírita faz é ajudar a administrar a dor. Ela não tira a dor, ela nos ajuda, nos dá subsídios, reflexões, para que a gente possa administrar a dor. Administrar a dor. Então, fugas psicológicas, né, começamos na outra aula, é entender que temos, porque esse mecanismo cerebral, ele é extremamente maravilhoso. Então, aquilo que você não suporta, ele joga para um canto, deixa lá quietinho, para que o momento possa vir e você trabalhar aquilo. Aquilo que você não ia suportar, ele faz uma avaliação, que você não suporta, ele coloca para depois ele ficar de novo. Então, chegou o nosso momento de a gente olhar tudo isso aqui agora. Porque quanto mais dentro, mais fora. Não exatamente pela dor, mas interessante é isso, que as leis de Deus são educativas. Todas as lições vêm pelo amor. Então, quando eu trabalho mais isso, quanto mais dentro, mais fora, o que significa? Quanto mais eu entendo isso que está acontecendo comigo, que eu vou colocar para fora, que eu vou chamar pessoas e situações, nem necessariamente a dor, mas é uma forma de eu reconstruir, ressignificar. E por que acontecem as fugas psicológicas? Porque são desatinos morais. As fugas psicológicas, a raiz das fugas psicológicas são desatinos morais com consciência. E proporcional ao nosso nível de consciência. Veja, essa frase, por exemplo, no primeiro momento a gente não aceita, mas aos poucos você vai perceber que essa disciplina não é algo pesado, não é algo denso, é uma disciplina que nos proporciona saúde, bem-estar. E ela não tem nada contra passeios, distrações, não tem nada contra, muito pelo contrário, ela até promove isso. Ok? Lazeres, ela muito pelo contrário. Porém, ela vai buscar aquilo que agrega, aquilo que ajuda, aquilo que equilibra. Então, quando eu falo em disciplina, a palavra disciplina para nós é uma palavra muito pesada, como a palavra trabalho. Por quê? Porque há séculos, tanto a palavra disciplina quanto a palavra trabalho foi distorcida. O conceito de trabalho para nós é algo pesado. Espiritualidade superior não trabalha com esse conceito. Não trabalha, muito pelo contrário. Trabalho é fonte de vida para eles. Ok? E disciplina para eles é ser feliz. Espiritualidade superior fala em disciplina, eles entendem uma outra palavra, ser feliz. Interessante isso. E por quê? Porque somos espíritos rebeldes. A disciplina vem dessa forma porque nós ainda trazemos um nível de rebeldia e resistência muito grande dentro de nós. Então, por exemplo, a palavra disciplina, trabalho, horário, esse tipo de coisa, machuca a gente. Mas à medida que você vai evoluindo, você vai olhando tudo isso com outros olhos, de uma outra forma. A colônia de nosso lar, todos vocês conhecem, né? A colônia das flores é assim também. Vocês repararam que tem um muro enorme que cuida em torno daquilo? Vocês sabem por que tem aquele muro enorme? Se vocês não souberem interpretar aquilo, vocês vão achar que é para ninguém fugir. Olha, interessante. Quem está dentro daquele muro de 10 metros de altura, é para ninguém fugir. Não. Para você sair tem o portão, só isso. É para não entrar. Por quê? Está no umbral. Então é para proteger quem está dentro. Ok? Se alguém de fora quiser entrar, que entra pelo portão, mas não vai pelo muro. Se você não souber interpretar aquilo, você acha que aquilo é uma prisão. E não é. Aquele muro é muro de proteção. Tanto que aquele muro, na época da Segunda Guerra Mundial, ele começou a apresentar trincas. E por quê? Por causa da guerra? Não. Por causa do desequilíbrio de quem estava dentro. Tanto que os orientadores precisaram cancelar toda a informação que chegava, porque toda a informação ficava pior. Era a Segunda Guerra Mundial.
estava havendo um desequilíbrio vibratório dentro. Começou a aparecer trinca nos muros. Veja, a força do pensamento. Entendeu? 1 milhão. É isso porque ela tem 1 milhão de habitantes, tá? Tem 1 milhão. Isso em 1939. Ela tem 1 milhão de habitantes. Perceberam? Então, quando a gente olha a disciplina, esse tipo de coisa, começa, peraí, deixa eu, mas com que intuito? Qual é o objetivo? Qual é o sentido? Vocês vão perceber? É justamente para estruturar dentro de nós saúde, felicidade, equilíbrio, paz, serenidade, trabalho, conquista. Se nós temos fugas psicológicas, é justamente porque nós não tínhamos condições psicológicas, emocionais, espirituais, e hoje nós temos. Então a espiritualidade está fazendo o quê? Traz à tona, tira do inconsciente, manda para o subconsciente, do subconsciente manda para o consciente manda para a realidade. É assim que funciona. Estava lá no inconsciente, foi para o subconsciente, que é um passado mais próximo, foi para o consciente, que é o presente nosso. Aí nós jogamos isso para fora, justamente para olhar para lá, porque a vida é um reflexo de nós mesmos. A vida é um reflexo de nós mesmos. Então nós vamos jogar para fora aquelas experiências que nós precisamos reavaliar, rever, ressignificar. Aí não cabe mais as fugas psicológicas. Então, o planeta de regeneração, a vibração de regeneração, a frequência de regeneração é onde não cabe mais as fugas psicológicas. Porque os espíritos já estão se regenerando. O que é se regenerar? É ver o que está degenerado, trazer e olhar. Veja. Ver o que está degenerado. Colocar de frente, olhar para aquilo, abraçar aquilo, acolher aquilo e começar a transmutar aquilo. Bem? Aí tem uma situaçãozinha aqui, depois eu vou abrir para perguntas para vocês. O mal do século XXI, né? O mal do século XX chamou depressão, o mal do século XXI chama-se ansiedade, não é isso? Não. Como diminuir a ansiedade? Não é como zerar a ansiedade, é como diminuir. Todos nós trazemos uma certa cota de ansiedade? Sim, trazemos, você fala. Como administrar essa ansiedade? Como diminuir os impactos dessa ansiedade? Porque essa ansiedade vai entrar aqui também e vai gerar cortisol, esse excesso de ansiedade. E o que é ansiedade como conceito? Excesso de futuro. Excesso de futuro, não é isso? Excesso de futuro, ok? Então uma certa dose dessa ansiedade é normal, é natural? Sim, mas a partir do momento que ela começa a tirar o seu equilíbrio, começa a gerar dor de cabeça, começa a gerar dor de estômago, peraí, isso não é saudável. O nosso corpo que fala, está dando sinais que tem alguma coisa errada. Com o quê? Com aquele excesso, aquele lixo que deixamos em cima da pia. No nosso caso, deixamos dentro de nós. Então, para diminuir a ansiedade, a primeira coisa que tem que fazer é estar de corpo e alma no momento presente. Tudo que você for fazer no presente, esteja de corpo e alma. De corpo e alma. Qual? Hoje, um aparelhinho que todos vocês têm, né, que nos tira a atenção. Não é assim? Virou um vício você olhar para o celular. Então, se você puder, se não precisar, claro, é evidente, não estar com o celular, melhor ainda. Porque não é isso? Se você não precisar dele, deixa longe. Porque aí você está mais de corpo e alma onde você está. Pode falar. O excesso de controle causa ansiedade? Causa a palavra excesso. Né? Trabalhando no excesso. O excesso de controle gera ansiedade. Por quê? Do que nós temos controle mesmo? De nada. Né? Veja. Nós não temos controle de absolutamente nada. A única coisa que a gente consegue controlar é as nossas reações frente às situações que nós não temos controle. Assim, é a única coisa. Então, o próprio lado, o excesso de controle. Você gera ansiedade, gera desequilíbrio, produz cortisol. O excesso.
O cortisol, em determinada medida, vamos dizer assim, ele é saudável, ele é natural, por isso que ele está lá. Passou disso, ele começa a gerar problemas seríssimos. Então, o excesso de controle produz uma reação química no cérebro, onde ele passa a despejar uma quantidade acima do normal de cortisol. Excesso de controle. Cássio, tem uma doença chamada doença de Cush. Inclusive, tem duas clientes com doença de Cush, que é excesso de cortisol no organismo. Excesso de cortisol no organismo. Pode falar, existe medicação para controlar isso? Tudo bem, só que veja, isso é um paliativo. A medicação ajuda? Precisa? Claro, não é essa a questão. Mas se não mudar essa conduta, vai chegar uma hora que nem essa medicação vai fazer efeito. Porque o corpo se adapta à medicação. Então a medicação é importante? Claro que é, sem dúvida. Mas você está trabalhando a consequência, você não está trabalhando a causa. Se você não cuidar disso, vai mudar a medicação. Mais forte, e mais forte, e mais forte, e mais forte. Alivia, é um paliativo? Sim, mas o problema, a causa ainda está ali. O problema, a causa ainda está ali. Então hoje é muito comum isso. Isso é bem característico dessa fase que nós estamos. A própria espiritualidade já tendo dito isso. Que algumas doenças da psique humana iam ficar afloradas nesse começo de século, justamente para se chamar a atenção de todos para a problemática. Todos, simplesmente todos. Ok? Porque se você não suporta, o que é aquilo? É uma fuga psicológica também. É uma fuga psicológica. Porque veja, aqui, ó, voltando esse desenho aqui, chega uma hora que o nosso eixo aqui nos chama novamente para aquela situação. Não para nos punir, justamente para você começar a retrabalhar aquilo. É como se fosse um lixo mental parado ali, ó. Está paradinho, só que daqui a pouco você vai ter que pegar de novo, olhar de novo, ressignificar, para você continuar evoluindo. Quando nós falamos no umbral, pare para pensar, umbral, na camada intermediária. Tudo que não servir para a camada superior tem que ficar em algum lugar. No umbral fica todos os excessos. Uma camada superior, não tem? Tudo que não servir para a camada superior tem que ficar em algum lugar. Excesso de bagagem. Excesso de bagagem. O umbral é justamente o lugar onde se ficam os excessos de bagagem. Se você quer ir o degrau de cima, você tem que ir mais leve. Vai ter que deixar alguma coisa para trás. Então o umbral é ruim? Não. É onde você deixa o excesso de bagagens. Aquilo que não serve para o degrau de cima, você tem que deixar em algum lugar. Você vai ter que desfazer daquilo. Você vai ter que, literalmente falando. Ok? A vida, como na condição de encarnado, às vezes já nos obriga a deixar algumas coisas para trás, não é isso? Algumas malas para trás. Então, se você quer para o degrau de cima, pense que o que não serve para o degrau de cima, o que não serve tem que ficar no degrau de baixo. Então, esse lixo mental que cria consequências biológicas, essas consequências biológicas no nosso corpo físico, ao longo dos anos, porque o nosso corpo é muito denso, é muito pesado, então ele demora muito para assimilar isso, mas ele assimila, ok? Mas ele vai, ao longo dos anos, ao longo das décadas, ele vai se conformando aquilo. O corpo espiritual não. Em poucos dias ele já está deformado. Por causa da densidade dele. Ok? Por causa da densidade. Então o nosso corpo espiritual, ele é extremamente flexível, extremamente moldável em função dos nossos pensamentos. Então aquilo que a gente persiste, esse lixo mental aqui, não está no nosso corpo físico, está no nosso espírito, que vai para o nosso corpo mental, que vai para o nosso corpo espiritual, que vai para o nosso corpo físico. Ok? Essa passagem do corpo espiritual para o corpo físico leva anos, às vezes até décadas, devido à densidade do corpo físico. Mas o corpo espiritual já está sentindo aquilo. Eu assisti uma palestra uma vez que diz exatamente isso, que as doenças começam na alma, No espírito. depois chegar no Exato. corpo físico. O caminho é esse, espírito, perispírito e corpo físico. Por isso que Jesus não curou a todos.
Jesus curou aqueles que estavam praticamente curados, porque no caso daqueles, a doença só estava no físico, ele já tinha sido curado espiritualmente. Aquele que ele não curou, ele aliviou. E por que ele não curou? Porque a doença ainda estava no processo entre o espírito e o corpo espiritual. Ok? Então, toda vez que o meu corpo adoece, o meu espírito também já está doente. Já estava doente. Já estava doente. Por isso que 90% das doenças são psicossomáticas. Ok? Então, quem adoece é o espírito, ele passa para o corpo espiritual. Cada célula do corpo espiritual está assim com a célula do corpo material, ok? São duas realidades juntas que acontecem ao mesmo tempo. Então tudo que acontece vai passando. Só que o corpo espiritual, por ser leve, ele deforma com muita facilidade. Como ele se conforma com muita facilidade também, né? devido à sua densidade. O corpo físico não, já demora. Então esse lixo mental aqui, ó, que fica na nossa mente, ele adoece primeiro o corpo espiritual. Depois ele vai para o corpo físico. Aí só vou tratar o corpo físico. Tudo bem, mas não vai resolver o problema. Uma pessoa que usa drogas assim, muito fortes, né? Então ela está prejudicando o seu corpo espiritual. Sem dúvida. E aí, vamos supor, desencarna, aí como é que vai estar tratando, fazendo isso? Porque vai ter que cuidar desse corpo. Eles são recolhidos, no caso, em locais específicos, como se fossem hospitais específicos, para esse tipo de situação. Nos trabalhos mediúnicos que nós participamos, nós já vimos isso. Então esses espíritos que desencarnam nessa condição, okay? Eles são levados para aulas específicas, eles vão cuidar de toda essa deformidade do corpo espiritual. Está completamente deteriorado, literalmente falando. E mesmo assim, se for um cigarro, uma bebida comum, qualquer droga, ele acaba deteriorando o corpo espiritual. Agora, a medicação para atender uma situação, tudo bem, né? A medicação para atender uma situação, aí não deforma o corpo espiritual, para atender uma necessidade. Aquela medicação que se toma sem necessidade, deforma o corpo espiritual. No caso, nos livros do André Luiz, principalmente lá no Libertação, mostrava muito isso, né? O André estava em expedição, ele via espíritos com formas animalescas, né? Sim. E aí falava que exatamente o corpo espiritual estava deformado devido à situação de ódio, Sim. Ele vai deformando. Porque veja, ódio, mágoa, ressentimentos são sentimentos pesados, densos, agressivos. E o corpo espiritual vai se conformando daquela forma. Você tem processos obsessivos? Tem, em cima disso. Mas o processo obsessivo não é a causa, é a consequência. Cássio, se eu tiver, por exemplo, com muita raiva, amargurada, enfim, se eu ouvir uma frequência vibratória, sei lá, 1000 Hz, pode me auxiliar? Como que eu posso sair desse pensamento Veja, ruim? auxilia, mas não resolve. Porque a causa não é a música. A música vai te dar um equilíbrio, vai te dar uma paz, vai te dar serenidade para você pensar nisso. Então, estar em ambientes saudáveis, ouvindo músicas saudáveis, pessoas saudáveis, no meio da natureza, tudo isso vai facilitar para que você possa olhar para dentro de você. Isso não resolve o seu problema, isso facilita que você se reencontre. Aí sim. Você se reequilibra com isso. Exato, esses ambientes, a música, nos ajuda externamente, mas não resolve internamente. Veja, você tem aqui uma condição de dentro para fora e uma condição de fora para dentro, ok? Então, quando você cuida de fora para dentro, você não resolve de dentro para fora. O ideal é que você resolva de fora para dentro, perfeito, mas que você também resolva de dentro para fora. Esse é a cura ideal, é quando é de fora para dentro e de dentro para fora. Que a maioria das vezes acontece, é só de fora para dentro. Só fica esse movimento, ó. Só fica esse. Então a pessoa melhora 2, 3, 4 meses, volta a adoecer. Melhora 6 meses, volta a adoecer. Melhora 4 meses, volta. Troca de médico, troca de tratamento, troca de tudo. Volta. Mas por quê? Ó, esse movimento não sai. Tem que
ser de dentro para fora. Então a cura real é de dentro para fora, que acopla com o que fora para dentro. Então tem pessoas fisicamente doentes, espiritualmente saudáveis, e o contrário. Mas a cura real é sempre de dentro para fora. Por isso que essa frase, ó, quanto mais dentro, mais fora. Então eles podem buscar todo tipo de recurso? Pode, sem problema nenhum. Mas entendam que esse recurso não vai resolver a questão. Vai auxiliar a resolver a questão. Tá bom? Paliativo, um auxílio nesse sentido. Um gesto de amor. Oi? Um gesto de amor. Gesto de amor. Né? Aí é de dentro para fora. No caso é você criar essas condições que você sabe que vão te ajudar a ter uma serenidade, para daí você entrar com a vontade. A vontade não o desejo. Para transmutar aquilo que está doente. Você às vezes precisa de um ambiente mais saudável, uma música mais saudável, um equilíbrio, para você pegar isso dentro de você e olhar. Aí sim. Você vai buscar todo tipo de recurso, todo tipo de tratamento. Mas entenda que todo tipo de recurso, todo tipo de tratamento não é a cura do problema. Eles só vão te dar uma condição melhor, mais estável, exato, falar assim, para você conseguir olhar aquilo sem tanta dor. É um gesto de amor. Ele diz, tá? Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Né? Então, um gesto de amor, uma mudança de atitude real, cobre uma multidão de pecados. Mas tem que ser real, de dentro para fora. Cássio, eu lembro que em alguns cursos anteriores você tinha mencionado sobre a questão que cada célula que habita o nosso corpo é em si um princípio inteligente de desenvolvimento, colocando nossa responsabilidade sobre o processo de criação, a automanutenção dos sentimentos e emoções. Voltando para aquela questão do comportamento R e segundo quadro, como entra essa questão da minha consciência e a consciência de tudo que habita o universo? Isso daí é a questão 540 do livro dos Espíritos, lá no rodapé, está dizendo assim, que o arcanjo começou pelo átomo. Correto. Tá? Então tudo é baseado nessa frase, do átomo. Dá para imaginar que nós somos uma galáxia, pessoal? Dentro do nosso corpo físico existe, corpo adulto, 7 octilhões de átomos. Um octilhão é um número mais 27 zeros. Um octilhão é um número mais 27 zeros. Nós temos no nosso corpo físico adulto 7 octilhões de átomos. Pegando essa resposta do livro dos Espíritos, tem 7 octilhões de princípios espirituais em nós, evoluindo. Que estão evoluindo para a célula, que vão evoluindo. Porém, esses princípios, nossos irmãos bem mais novos, vamos falar assim, bem mais novos, que estão em nós, e para eles nós somos uma galáxia, ok? Primeiro que eles não têm a consciência de si mesmos, eles só estão sujeitos a forças externas, ok? Então, nós damos condições para eles, porque somos átomos, somos células, somos um organismo vivo, então nós estamos dando condições para que esses princípios espirituais comecem seu processo evolutivo, mas eles não são influenciados pelas nossas emoções. Eles não são influenciados, porque a evolução deles está só na questão material, atômica, subatômica, atômica, celular. Então as influências que eles sofrem, as forças que são exercidas sobre eles, são só forças relacionadas às leis materiais. Quando nós falamos de leis materiais, física, química, biologia, todas essas ciências que você já ouviu falar. Quando nós falamos em leis morais, é uma relação de causa e efeito. Tudo bem? Olha que interessante. Leis científicas, leis materiais, física, química, biologia, são essas leis. Depois nós temos outras leis, chamadas leis morais. As leis morais estão estruturadas na lei de causa e efeito. Então eles não estão na lei de causa e efeito, só estão nas leis materiais. Tudo bem? Assim como os animais mais desenvolvidos, né? O cachorro, o gato, mais próximo de nós, eles também não estão inseridos na lei de causa e efeito. Eles não estão inseridos nessa lei.
Eles só estão ainda nas leis materiais, nas leis orgânicas, processo evolutivo. Então, por mais que nós sejamos contraditórios, isso não afeta em nada esses princípios espirituais em evolução que estão no nosso organismo. Não afeta em nada, porque eles só estão nas leis materiais. Tudo bem? Mais alguma pergunta? No livro Os Mensageiros, quando eles estão vindo, né, para os terrestres, eles passam em bastante postos de recolhimento que ele pega essas pessoas, fala bem isso no livro, né? Sim, sim. Que estão com essa deformação espiritual. Você, principalmente no umbral grosso. O umbral ele tem 3 faixas, tá? Você tem o umbral grosso, médio e o fino. Todas as colônias espirituais estão no umbral fino. Só no Brasil são mais de 25. Só no Brasil, ok? No umbral médio você tem os postos de serviço, que estão ligados às colônias, ok? E o umbral grosso, que é onde acontecem os resgates. Os resgates acontecem no umbral grosso. No livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, onde André Luiz estava no comecinho? No umbral grosso. O umbral grosso, pessoal, vamos pensar assim, milhões de espíritos aqui, ó, um do ladinho do outro. Milhões de espíritos, um do lado do outro aqui, ó, magoados, ressentidos, xingando, revoltados. Então o umbral grosso é exatamente essa frequência aqui, ó. E aí você tem subcrosta, que é um outro capítulo daí, que aí você pega as deformações perispirituais. Então as principais deformações perispirituais estão na subcrosta, que também é dividida em 3. Tá? E na subcrosta você encontra aí você tem que trazer esses espíritos em reencarnações expiatórias. Chama atenção lá, eles relatam que tem espíritos que desencarnam tão debilitado que eles põem para dormir, né? Tá naquele posto de socorro. Põe para dormir, anos para dormir. Põe para dormir anos, não tem problema nenhum. E tão debilitado. Tão debilitado. Então o tratamento dele começa essa fase de, entre aspas, sono. Eu não lembro o nome dela, mas era uma senhora, uma mulher que cuidava dessa. É sempre uma mulher que cuida, já para o homem não cuida dessas coisas. É por preconceito. O marido dela cuidava de uma outra mais perto do umbral grosso. Sim. Não sei se você chegou a ler isso. Já. Entenderam, pessoal, que são fugas psicológicas? Parte 1 e parte 2? Para entender que todos temos, mas estamos tendo a oportunidade de olhar isso por amor. Olhar isso por amor. Ok? Rever, ressignificar, transmutar, é a hora de a gente começar. Isso já é um processo de provas e expiações para a regeneração. Isso já é um processo. Ok? Mais alguma pergunta? O livro da semana que vem chama Cérebro Triuno. Já ouviram falar? Alguém já leu? Ok? Isso é escrito por 3 especialistas. Dr. Vivênia Prado, Décio Yanolim e Sérgio Alves. Então você tem 3 médicos ali que escreveram junto, cada um pegou uma parte do livro para escrever. Cérebro Triuno. Triuno. Né? Então a gente vai estudar, ou serão 2 ou 3 aulas. Já vou desenvolver essas aulas aí. Mas tem muita informação. Ok? E aí a gente vai colocar, depois de ter estudado isso aí, a gente vai colocar as 10, onde estão as 10 leis que regulam todo o universo no cérebro triuno. Triuno. Não é trino, é triuno. Você sabe qual é a diferença? Trino é 3, certo? 3, separados um do outro, trino. O triuno são 3, mas eles ficam assim o tempo todo, trocando informações. Ok? Então são 3 também, mas estão conversando com o outro a todo tempo. Então não é trino, é triuno, eles estão juntos. A gente vai falar sobre o subconsciente, consciente, superconsciente, a casa mental de Luiz, o que acontece na casa mental, e as 10 leis que regulam todo o universo estão no cérebro triuno, estão na nossa mente. Ok? Alguém quer perguntar mais alguma coisa?
três cérebros estão conversando o tempo todo. Quando você fala trino, você separa eles. Quando você fala triuno, você tem os três, mas eles estão o tempo todo assim. Eles estão interagindo o tempo todo. Ok? A diferença é certa. Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga do presente, pelo passe que recebemos, pelo abraço acolhedor, pela oportunidade dos nossos entes queridos que já estão no plano maior, ter se aproximado de nós, nos dado um abraço. Agradecemos a Deus que nos concede a vida e nos concede o tempo. A Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, a toda a espiritualidade amiga das mais diferentes denominações religiosas. Nosso muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento, pelo abraço, por nos dar a certeza que não estamos sozinhos, que nunca estamos desamparados. Eles podem contar conosco, com cada um de nós, para que a gente possa levar lá para fora um pouco do muito que aqui nós recebemos. E agradecemos sempre a toda a estrutura espiritual e material dessa casa, ao nosso codificador Allan Kardec, que através da doutrina espírita nos trouxe uma base sólida, uma base que nos ajuda a olhar o mundo de uma outra forma, a todos como irmãos, a aceitar as diferenças e sempre, na medida das nossas possibilidades, sermos agentes facilitadores. Que assim seja.